você chega no shopping hoje, quando eu chego no shopping, o que é a primeira coisa que a pessoa faz? Põe um termômetro que é igual parecido com um revólver, põe na sua cabeça, né? Antes põe na cabeça, agora está pondo na mão, que era muito traumático, parecia um revólver. O que eles medem? Sua temperatura. Mas se chegar e falar para ele assim, ó, quanto que deu minha temperatura? Sua temperatura deu 36,4, ótimo. E o meu peso, quanto que é? Não, mas esse instrumento aqui é só para medir a temperatura. Que exemplo que o senhor está dando, pastor Ciro? Estou dando exemplo, estou dizendo para você e para mim, que existem instrumentos diferentes. Por que a ciência não reconhece Deus? Porque a ciência mede com instrumento científico. As coisas de Deus são sobrenaturais. Nós precisamos ter um instrumento que mede as coisas sobrenaturais. Então, as coisas que são invisíveis, as coisas que nós não vemos, pela fé nós cremos e recebemos. Mas as coisas que são materiais, elas são temporárias. Esse palco aqui, esse púlpito, ele é temporário. Por algum momento ele vai existir. Esse instrumento da fé, será que nós temos usado? Nesse momento de pandemia, qual instrumento que você está usando? Talvez você esteja usando um instrumento da sua razão, um instrumento da sua força, um instrumento da sua conta bancária, quanto você tem no banco, das suas propriedades. Qual instrumento que você está usando? Qual instrumento que Abacuque usou aqui? Qual ferramenta que Abacuque usou aqui? A ferramenta da fé. Ainda que tudo esteja despencando ao meu lado, todavia me alegrarei, todavia eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então a gente não está brincando de uma religiosidade, brincando de ir na igreja. Nós temos que usar a fé. Pastor, estou desesperado, eu não durmo, eu estou em depressão, eu estou angustiado. Cadê o instrumento que você está usando? Precisamos usar o instrumento correto. Nas horas de angústias, nas horas de incertezas, nós temos que usar o instrumento da fé. Irmão, nós temos que usar um instrumento que nos dá segurança. Será que eu creio mesmo em Jesus? Ou me dá um desespero? Será que na hora da notícia ruim que você quase cai, como que é a sua reação? Vou usar as coisas que eu tenho como orientação, que são as coisas do mundo, as coisas materiais, ou eu vou, pela fé, crer que existe um Deus que cuida de mim, que Ele tem um propósito na minha vida? Existe um texto que é cumprido. Aí você, por exemplo, você vai dizer assim, como é que eu vou crer? Quais as ferramentas? Por isso que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também deixa de vir se você deixar de ouvir a palavra de Deus. Qual o instrumento que você está usando? Estou usando esse instrumento aqui para ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus ou ouvir as notícias? Se eu quiser ficar deprimido, eu assisto televisão, eu fico deprimido rápido. Porque é só, irmãos, estão falando de uma segunda onda, estão falando tanta coisa. Cadê a minha segurança? Cadê a minha liberdade? Pastor, mas será que eles vão poder invadir minha casa para fazer eu tomar vacina à força? Você acha que não? Você acha que o seu direito de propriedade vai ser até quando? Nossa casa aqui é minha. Você sabe o que o sistema está declarando já aí? Pastor, você está colocando medo? Não, eu estou colocando a realidade. Saiu um decreto de uma autoridade eclesiástica aí, que vocês sabem, lá de Roma, que está defendendo isso. Você não tem direito à sua propriedade, você não tem mais seus direitos, você tem que fazer com que como o Estado pensa. Você tem sua casa, mas tem uma família que está precisando mais que você sai e vai. É assim. Obrigatoriedade, nós não temos liberdade. Que mundo é esse? Como é que vai ser daqui para frente? Você viu que o nosso governador do nosso estado disse que vai ser obrigatório. Como assim? Como que eu vou tomar uma vacina que não foi nem aprovada pela Anvisa? Da China que de lá partiu a doença. Como que eu vou me alegrar diante dessa situação? Como que eu vou crer? Como que eu vou usar esse instrumento de fé na minha vida? Você tem que focar com toda a sua fé na palavra de Deus. E, por exemplo, se encher de Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim, que a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus, que é acima de tudo que você entende, que é acima de qualquer cientista entende.
guardará vossos corações, vossos sentimentos e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o instrumento que nós temos que usar nesse momento. E a paz de Deus. Pastor, eu estou sem paz. Aonde que eu vou? Qual o instrumento que vai me trazer paz? Essa ferramenta aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração, meus sentimentos e a minha mente em Cristo Jesus. Esse é o instrumento que eu tenho que usar agora. Pastor, fala para mim como é que vai ser o futuro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente, meu querido, vai guardar o seu coração, vai guardar você dessas ansiedades. Quantas vezes você já usou a ferramenta da fé e Deus atuou? E quantas vezes você ficou desesperado porque você não usou essa ferramenta da fé? É muito fácil falar, eu tenho fé, eu creio, tenho fé, mas na hora H não crê. Crê no impossível, crê no invisível. Crê mesmo com um diagnóstico médico. Vou crer que eu vou me ver já sarado, vou me ver curado. Como? É a ferramenta da fé. Tem um texto que diz lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 ao 37, é muito comprido, eu não vou ler. Mas é uma experiência que, eu até falei quinta-feira sobre isso, que fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele andava, irmãos, nós somos pastor, a gente tem casa, mas Eliseu não tinha lugar, ele andava. Onde será que dormia Eliseu? E seu ajudante Geazi, uns dizem Geazi. E eles andavam por uma região, eles passavam por uma casa de uma mulher muito rica. Essa mulher era muito abastada. E tinha um marido que já tinha uma certa idade. E todas as vezes que Eliseu passava naquela região ali, ela levava uma comida, levava uma bebida para Eliseu. E um dia ela disse para o marido dela, olha, esse Eliseu, esse homem é de Deus. Vamos fazer aqui no muro, já que a gente não tem filho, somos só eu e você. Vamos fazer aqui no muro um quartinho para ele. Vamos colocar uma cama lá, uma cadeira, uma lamparina. Ele vai poder ficar com o seu servo Geazi. Ele vai poder descansar para não pegar sereno. Vai poder ficar lá, dormir tranquilo. E eles fizeram essa casa. E Eliseu ficou muito agradecido. Falou, puxa vida, que coisa boa, né? Como é bom quando alguém faz alguma coisa para você, né? Sabe que às vezes, assim como essa mulher que conversou com o seu marido, Deus está pensando em alguma coisa que Ele quer fazer para você, que Ele quer dar para você, você não sabe ainda. Eliseu sempre passava ali, nunca tinha nada, de repente, puxa, não, é porque Deus colocou no meu coração, e Deus está colocando no coração de muita gente alguma coisa para te abençoar, para abrir uma porta para você, mas você tem que usar o instrumento da fé. E aquela mulher falou, olha, está aqui um quartinho para você. Eliseu ficou tão feliz. Eliseu falou para Geazi, o que essa mulher precisa? Geazi falou, não, essa mulher é rica, ela tem tudo. Não, chama ela, o que a senhora precisa? Quer que eu fale com o rei? Eu acho que Eliseu tinha acesso, né, ao rei ou com o capitão do exército. Não preciso de nada, eu sou do povo aqui, eu vivo com o pessoal, não preciso de nada não. Ah, mas não é possível. E ela foi embora e Eliseu ficou intrigado com aquilo. Deus fica incomodando as pessoas até você ser abençoado. E as pessoas vão ficar intrigadas até você ser abençoado. Assim foi com Eliseu, com aquela mulher. Só que Jesus falou assim, olha, ela não tem filho. O marido dela é muito de idade já e não tem condições de ter um filho. E Eliseu chamou a mulher e falou assim, olha, nesse período, no ano que vem, você vai ter um filho nos seus braços. E a mulher falou assim, não faz isso comigo. Não promete isso para mim que eu já estou... Você está mexendo com meus sentimentos, Eliseu. Você sabe quantos anos eu quero ter um filho? Faz muitos anos, eu com meu marido, a gente já fez de tudo, a gente já pediu. Eu estou conformada, fica tranquila. Fica tranquilo, Eliseu, que eu já estou conformada. Eu sei que eu não vou ter esse prazer de ser mãe nunca. Fica tranquilo. Será que eu e você já nos conformamos com derrotas na nossa vida? Com coisas que não aconteceram ainda? Porque não usamos o instrumento da fé? Aquela mulher não usou, ela não sabia, ela não conhecia o instrumento da fé. Não faz isso comigo, Eliseu. Não coloca essa esperança no meu coração. Eu não tenho estrutura para aguentar isso. Como que eu vou alimentar, ter
um filho um dia, eu não posso, eu não tenho condições para isso. Mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. Aquela mulher não entendia a ferramenta da fé. Mas passou-se um ano e naquele período ela estava com o filho nos braços. E Deus cumpriu a sua promessa. E como eu disse quinta-feira, pela fé, eu declaro para você. Esse ano de 2021, Deus vai te dar uma bênção que você nunca esperou que iria conseguir ter. E você vai ter em 2021. Pastor, mas você não pode falar isso. Como é que o senhor vai falar isso? Eu estou falando para mim e para você. Usamos o instrumento da fé. Não é pelo que você pensa, não é pelo que você imagina, mas é pelo instrumento da fé. E hoje eu quero estimular você a ter fé, querido. Nós precisamos de fé, exercitar nossa fé. Todavia eu me alegrarei, todavia ainda terei fé, todavia ainda terei esperança. E aquela mulher ficou muito feliz com aquele menino. Ficou muito agradecida a Deus, mas passou um período, aquele menino foi crescendo. E um dia o pai estava trabalhando, e aquele menino foi lá com o pai, e o menino pôs a mão na cabeça. Ai, minha cabeça, ai, que dor de cabeça. E aquele menino morreu. Você sabe o que é a morte de um filho? Eu vivi isso na minha casa. A minha mãe e meu pai, eu tinha 2 anos de idade, muita gente sabe dessa história, eu tinha 2 anos de idade. E eu, com a minha irmã tinha 1 ano, eu tinha 2. Meu pai, produtivo. Graças a Deus. Por isso que Deus tem um propósito na minha vida. Meus pais foram para Bauru, uma convenção, não sei se é nacional, acho que era nacional. E meus pais me levaram, minha mãe toda feliz com um casal de filhos, que bonito. Minha mãe disse que minha irmã era muito linda. E ela era apaixonada por nós dois, ela idolatrava nós dois. E levava as roupinhas, minha mãe que fazia minhas roupinhas com retalho, porque não é como hoje que a gente vai comprar as coisas. Era difícil, uma época difícil. Fazia minhas roupinhas com o maior carinho, com pedaços de pano que as pessoas davam para ela, para minha irmã. E minha irmã era uma boneca, vivia cercado com todas as coisas, levou as malas com as minhas roupinhas, com as roupinhas da minha irmã, e foram na convenção. E na convenção minha irmã começou a ficar mal, começou a ficar ruim. E faleceu na convenção. Deu meningite. Sabe o que é meningite? É a inflamação da meninge do cérebro, da cabeça, aliás. E é transmissível. Eu dormia no mesmo berço que a minha irmã dormia. Por que eu não contraí essa doença? Também não tinha muita estrutura, eu tinha 2 anos, eu podia morrer, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Eu podia ter partido junto com a minha irmã, mas eu estou aqui para a honra e glória de Jesus, porque Ele sabia que eu estaria aqui. Então Deus sabe todas as coisas. E minha irmã foi num caixãozinho pequeno, enterrada lá em Bauru, numa convenção. O coração da minha mãe, eu não sei como é que ela se sustentou. Meu pai me conta que ele saiu para aquelas ruas de Bauru sem rumo. Você já saiu sem rumo? Ele não sabia para onde ele estava indo, procurando uma ferramenta. Mas eu creio que a pastora Osaide e o pastor Ciro encontraram essa ferramenta da fé para continuar lutando. E depois que minha irmã faleceu, minha mãe teve uma fé e teve esse ministério que vocês vivenciaram, muitos vivenciaram aqui, um ministério de poder pujante, um ministério de fé, literalmente, que ela tinha os projetos, tanto ela como meu pai, vamos fazer uma igreja para 6 mil, 7 mil pessoas, pela fé nós vamos fazer. Só que eles creram no invisível, para depois se materializar. Usaram o instrumento da fé. E aquela mulher viu que o filho tinha morrido no seu colo. Só que ela tinha aprendido a ferramenta da fé. O que ela fez? Ela falou, eu vou procurar o homem de Deus. Selou um animal e saiu correndo. O que exemplifica que essa mulher, ela tinha agora
aprendido sobre a ferramenta da fé é que aonde ela passava, as pessoas diziam: como é que está seu filho, seu marido? Está tudo bem. Pela fé, está tudo bem. Eu estou usando a ferramenta, um instrumento da fé, está tudo bem. Outro perguntava: mas como é que está seu marido, seu filho, está tudo bem, aquele menino lindo? Está tudo bem. E ela creu, chegou até Eliseu. Eliseu mandou, viu que a mulher estava. Você vê, acho interessante que existem muitos homens de Deus que falam: Deus me revela tudo, Deus faz tudo. Mas Eliseu viu aquela mulher chegando angustiada e falou: eu não sei, Deus não me revelou o que está acontecendo. E ela disse: não, meu filho. Sabe aquele filho que você prometeu lá? Então Deus deu, mas morreu. Mas eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho. E o Eliseu mandou o seu servo Geazi e falou: vai na frente, pega o meu bordão e coloca no rosto do menino. Mas não deu certo. Eliseu foi lá. E a palavra de Deus diz que ele deitou sobre o menino, colocou o rosto sobre o menino, os olhos e a boca sobre o menino. E aquele menino não voltava, mas Eliseu continuou clamando naquele quarto e usando a ferramenta da fé. Às vezes a gente ora, busca, e a coisa não acontece. Mas você tem que continuar usando a ferramenta da fé, o instrumento da fé. Não, eu creio, não estou vendo resultado. O menino ainda está morto, o menino não está respirando, mas Eliseu estava usando a ferramenta da fé. Quando de repente ele orou de novo pelo menino, e o menino acordou e deu 7 espirros. 7 é o número da perfeição. Ele estava perfeitamente, plenamente recuperado. Usou o instrumento da fé. Qual a área da sua vida que você precisa usar essa ferramenta da fé? Você está usando a ferramenta errada, por isso que não dá certo. Você está usando a ferramenta da sua preocupação. Você está usando a ferramenta da tristeza. Você está usando a ferramenta daquela mulher, como ela falou no começo do texto, de falta de esperança, de não alimentar mais nenhuma esperança. O que você tem de expectativa para a sua vida? Não tenho mais nenhuma expectativa, pastor, porque eu não tenho a ferramenta da fé. Mas hoje Deus está te dando essa ferramenta da fé, para você usar essa ferramenta. Pastor, mas o meu filho é rebelde, ele está falando com a eu vou usar a ferramenta da fé. Pastor, mas o diagnóstico foi de que eu estou de enganada, não adianta fazer isso. Eu vou usar a ferramenta da fé. Pastor, mas a minha casa está uma guerra, a gente não se entende. Mas eu vou usar a ferramenta da fé. Eu vou usar a ferramenta da fé. Lá você sabe quanto que é uma das coisas que a gente pode meditar é que Deus nos amou. E você só reconhece isso através da ferramenta da fé. Pastor, eu preciso de proteção porque eu estou muito preocupado. Eu não sei se eu posso pegar essas coisas. A gente está vendo, irmãos, notícias de pessoas próximas que partiram essa semana. Certa vez Jesus disse assim, lá em Lucas no capítulo 13, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintainhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Quando nós não usamos a ferramenta da fé, nós não deixamos ser protegidos pelas asas. Você fala: pastor, mas como que é essa proteção? Na Austrália, existem incêndios eventuais como existe aqui no Brasil. Nosso presidente está sendo muito criticado, mas são eventuais, porque época de seca, qualquer coisa faz gerar um fogo e pega fogo na floresta. E esse fazendeiro, a fazenda dele pegou fogo. Durante muito tempo ficou aquele fogo, e ele, triste, desesperado, e depois o fogo foi se acalmando e até que acabou. Daí ele foi ver o que aconteceu lá, foi ver na casa dele lá, chegou perto do galinheiro, tinha uma galinha que tinha tentado fugir, mas só estava
a galinha queimada ali. Aí ele pegou e chutou aquela galinha. De repente saiu um monte de pintainho vivo. Assim é o nosso Deus, que protege você e eu de qualquer vírus, de qualquer doença, de qualquer coisa que venha do inferno. E assim, Ele quer me proteger, Ele quer te proteger assim, como Ele disse nesse texto. Que o cuidado e o amor dEle para conosco é muito grande, Ele quer nos proteger. Você sabe que, quando o povo de Israel estava no Egito, a nona praga, foi essa aqui, ó, Êxodo 10, do 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem, que consiga se apalpar. Só para você ter noção de como eram essas trevas. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Você está entendendo? Ah, pastor, mas ficou escuro. Querido, ele está falando que as trevas eram palpáveis. Já ficou cego. Durante 3 dias eles ficaram sentados, por quê? Porque não tinha, aonde que eu vou? Onde tem água? Eu vou tropeçar em algum lugar, eu vou cair. Eles não enxergavam, era espesso, irmão. Não é treva que você tem era espessura de trevas. 3 dias as pessoas ficaram sentadas, que não tinha nem como você se levantar. Mas a palavra de Deus está dizendo que o povo de Israel tinha luz. Pastor, mas eu sei, pastor, é que eles acendiam uma lamparina na casa dele. Querido, não tinha lamparina. Você acha que os egípcios também não iam acender uma lamparina? É a mesma coisa. Quando todo mundo está vivendo a Covid, eu e você, quando usamos o instrumento da fé, nós somos guardados por Deus. Então a luz nossa vai brilhar. Pode ser as trevas que vierem. Se eu e você, esse povo de Israel cria nesse Deus, eles sabiam em quem eles estavam crendo. Então as trevas eram densas. Às vezes na nossa vida as trevas são densas, palpáveis. E eles estavam em quarentena, ficaram 3 dias dentro de casa, todo o povo do Egito, igual a gente está vivendo aqui. Mas no povo de Israel a luz brilhava, porque era uma luz sobrenatural. Não era luz de lamparina. Você crê no sobrenatural, meu querido? A sua fé alcança o sobrenatural. O que você precisa? Nós temos que crer. Se nós não usarmos a ferramenta da fé, não vai acontecer o sobrenatural na nossa vida, só vai acontecer o natural. Exercer a fé, exercer a ferramenta da fé. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedides, usando a fé, orando, crede, receber e tê-la-eis. Por que tem coisas que não estão acontecendo na minha vida? Porque eu não estou usando o instrumento da fé. Querido, usar a fé não é uma questão de dizer eu sou religioso, eu tenho fé. Não, é uma ferramenta do dia a dia. Uma ferramenta que nós temos que usar, uma ferramenta que é prática. Então você vê que o povo do Egito estava tudo na escuridão, mas o povo de Deus tinha luz. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Uau, as casas, só nas casas do povo de Israel tinha luz. Na sua casa tem luz. Na sua casa tem luz. Aleluia. Na casa do povo de Deus tem luz. Na casa do povo de Deus tem paz, tem bonança, tem alegria, tem júbilo, tem lugar para você se alegrar. Na sua casa declare pela fé: na minha casa tem luz. E é uma luz sobrenatural. Provérbios 4:18 diz assim, que a vereda do justo, quem é justo aqui, pastor? Se ninguém é justo, mas nós somos justificados pela fé. Então eu posso dizer que eu sou justo, se eu creio no sangue de Jesus, se eu creio que o sangue de Jesus me limpou dos meus pecados, eu sou justo. Mas a vereda do justo, o que é a vereda? O caminho do justo, a vida do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito.
mas brilhando. Brilhando. Tem gente que tem vida que não tem brilho. Você olha para o rosto da pessoa, é opaco. A pessoa não tem nenhuma reação. Você não sabe se ele está chorando, se está alegre. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Você crê nisso pela fé? O que fala mais de luminosidade na palavra de Deus? Isaías 60, do 1 ao 5, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz, aleluia, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti irá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz. Uau! Nós vamos levar luz para as pessoas. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis aos resplendor de te nasceu. Como é que é? E os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor aos teus olhos e vê. Todos esses já se ajuntaram. E vim a ti, teus filhos virão de longe, e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará em ti, e as riquezas dos gentios virão até ti. Levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz. Não fica desanimado, levanta e resplandece. É luz sobrenatural, usando a ferramenta da fé. Quem vai sair daqui, quem vai se levantar e vai deixar a glória do Senhor se resplandecer sobre a sua vida? Levanta-te e resplandece, porque já veio a sua luz. Levanta-te e anima, porque já vem a tua vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É pela fé, e nós vamos testemunhar muitas pessoas que alcançaram vitórias pela fé. O mundo está em trevas, mas a minha casa e a sua casa vai ter uma luz sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida, eu declaro na sua vida vitória, eu declaro na sua vida alegria, gozo, paz. Como o senhor pode declarar, pastor Ciro? Porque a palavra de Deus me dá respaldo. Pela fé, se pedires por fé, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Efésios 2, 4 ao 7 diz assim: mas Deus, que é misericordioso em misericórdia, aliás, riquíssimo em misericórdia, esse é o nosso Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Olha como Deus não se apega ao tempo, não está limitado ao tempo e espaço. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você crê que você é vivificado? Você crê que Deus vai recompor a sua vida, a sua saúde, a sua parte emocional, a sua parte familiar? Em nome de Jesus, um exercício de fé todos os dias, usar o instrumento da fé. E pela fé nós estamos... Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Ele já fez. Como assim, pastor? Passado Ele já fez, pela fé. Pela fé Ele já nos fez assentados nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por a tua palavra. Que nós possamos colocar em prática essa ferramenta, esse instrumento que é a fé. As pessoas podem viver na escuridão do engano, na escuridão da tristeza, na escuridão da discórdia nas casas, mas da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, brilha a luz sobrenatural de Deus. Nós declaramos vida na vida das pessoas que estão
sem esperança nenhuma, que possam daqui para frente fazer um propósito contigo. Eu vou crer nesse Deus, eu vou entregar minha vida para Jesus, para esse Jesus que você está me falando. E eu quero que essa luz resplandeça sobre a minha vida, porque eu ando opaco, eu ando nas trevas há muito tempo. Pai, toca no coração de qualquer um que esteja nos ouvindo pela internet, alguém que esteja aqui na igreja, Jesus, que quer te receber como o único suficiente Salvador, e quer que a vereda dele seja como a luz da aurora, que vá crescendo e aumentando cada vez mais em bênçãos, em regozijo, em paz, em vitórias. Em nome de Jesus. Amém.